Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Voltamos com o Jornal da Rede Alesp e seguimos com mais informações aqui no Legislativo Paulista, também do Brasil e do mundo. Mais de 63 milhões de brasileiros receberam o auxílio emergencial de 2020, né? Um gasto de 81 bilhões de reais para o governo federal. Agora, o benefício acabou. Vamos entrevistar o professor de Economia, Josilmar Cordenonce, sobre esse assunto. Obrigado, doutor, pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. E eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente do impacto, então, dessa suspensão das parcelas na economia do país. Boa tarde, obrigado. Nós vamos, então, restabelecer o nosso contato, então, com o professor, porque esse é um assunto que precisa realmente ser discutido, né? Durante 2020... esse valor ajudou muitas famílias. Claro que também tiveram muitas fraudes, né, Tayana? Aconteceram muitas fraudes nesse período, pessoas que sofreram golpes, né, e acabaram tendo esse benefício aí roubado por quadrilhas, mas também ajudou muita gente nesse período. Pessoas que não conseguiram trabalhar e que não são ali registradas, não têm a carteira assinada, trabalham às vezes fazendo bicos, né? Então esse dinheiro acabou ajudando muita gente a não ficar numa situação ainda pior durante a pandemia. Exatamente, é isso que a gente vai abordar então com o nosso entrevistado, Josilmar Cordenonce, que é professor de Economia do Mackenzie, vai esclarecer algumas dúvidas para a gente, já já a gente vai restabelecer a conexão com ele. E é importante a gente falar desse assunto, né, Pri? Afinal de contas, como que vai ficar agora, né? Sem o auxílio emergencial, imagino a aflição desses trabalhadores que precisavam também aí dessa ajuda do governo. Porque os casos de Covid-19 têm aumentado em todo o país e ainda, né, a economia não voltou a aquecer como deveria, até para absorver as pessoas que acabaram ficando sem seus empregos, as empresas que fecharam. Então, esse benefício ele é importante. Bom, a gente vai seguir então com mais informações aqui no Jornal da Rede Alesp. Fazemos então a nossa, entramos em contato de novo então com o nosso entrevistado. Esse assunto com certeza é muito importante, você ficar aí ligadinho. Bom, atenção estudantes, pais, educadores e autoridades. A pandemia de Covid-19 pode provocar um retrocesso de até 4 anos na educação brasileira. E essa é a conclusão de um estudo recentemente, né, feito recentemente no Centro de Aprendizagem e Avaliação e Resultados para o Brasil e a África lusófona. Olha, segundo o estudo, os alunos deixaram de aprender mais em matemática em comparação com a língua portuguesa. E na maioria dos casos, os mais prejudicados são aqueles do ensino fundamental. O aumento da desigualdade também foi apontado pela pesquisa. E o grupo mais prejudicado são o grupo formado aí pelos alunos do gênero masculino que se declaram pardos, pretos ou indígenas, com mães que não concluíram o ensino fundamental e que moram nas regiões norte e nordeste do Brasil. A gente vê com esse estudo que a desigualdade cresce ainda mais, né? Então, pessoas com certeza que não têm a condição de manter os seus estudos. E quando a gente vê até aqui a questão da matemática com o português, durante esse período as pessoas ficaram mais conectadas. Então, até a questão da leitura, da escrita, teve um pouquinho mais de incentivo. Agora, a matemática, realmente, para quem já não gosta, ficou em segundo plano. Bom, a gente retoma, então, a nossa conversa com o Josilmar. Você nos escuta? Sim, escuto perfeitamente. Ok, então vamos falar um pouquinho dessa questão, né, do benefício do governo, né? Agora, então, não tem mais em 2021. Queria que você falasse o impacto disso para a economia. Sem dúvida nenhuma, vai ser um impacto forte, negativo, que as pessoas vão começar a consumir menos, que muitos já estavam poupando no ano passado, sabendo que isso aí é transitório. Então, até a cadeia de poupança subiu bastante, as aplicações
nesse tipo de investimento. Isso nos dá uma certa esperança que eles vão suavizar, as próprias pessoas vão poder administrar o consumo delas ao longo do tempo, enquanto a economia está retomando o passo. Então, o problema fiscal, o ideal seria o governo manter o auxílio emergencial até o final da vacinação, pelo menos. Mas por problemas fiscais e políticos, isso não foi possível. Então, as pessoas vão ter que se virar e a gente tem que acelerar ao máximo essa vacinação para que o emprego volte com mais força e as pessoas sofram menos. Agora, uma outra questão, né? O governo, então, não pretende estender o auxílio emergencial, porém, pensam em uma reformulação aí para aumentar, né, do programa Bolsa Família, aumentar aí os valores. Você acha que o programa Bolsa Família vai ter condições de conter o impacto da pandemia na economia? Na verdade, não vai conter o impacto, vai minimizar as pessoas mais vulneráveis de passar fome, na verdade, né? E eu acho que a questão não é nem tanto aumentar o valor, que isso talvez seja feito marginalmente, mas é ampliar o número de pessoas, né, assistidas pelo Bolsa Família. Até porque a questão do auxílio emergencial abrangia aí, mais pessoas, né? Não eram só pessoas cadastradas no Bolsa Família, eram também pessoas aí que sofreram algum impacto aí, perderam o emprego durante a pandemia, mas que não eram usuários, né, do Bolsa Família. Não, exatamente. Uma massa de muita gente que vivia no mercado informal, que eram praticamente invisíveis pelo governo e agora foram, entre aspas, detectados, né? Então, esse cadastro que a Caixa Econômica acabou tendo é muito valioso para acompanhar a evolução dessas pessoas, ver como está sendo, quais são as necessidades delas, como elas estão se virando. A gente tem que monitorar isso muito de perto, porque se a vacinação for num ritmo muito lento e a retomada do emprego demorar, fatalmente a gente vai ter que voltar com um certo auxílio emergencial de novo, tá? E o governo vai ter que se virar para não estourar o teto dos gastos. Professor, até esse auxílio, né, estava ali em R$ 600, e daí a questão do Bolsa Família, já esse valor cai para 300. A gente sabe, até informou hoje aqui no jornal, a alta da inflação. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco, porque a inflação já come uma parte ali dos recursos. O recurso já cai. Como que a população vai conseguir sobreviver, principalmente essa população em situação de vulnerabilidade, nesse período de pandemia? É um desafio maior. Primeiramente, os R$ 600 eram, do ponto de vista de muitas regiões norte e nordeste, era acima do que até a renda normal deles, tá certo? O governo, de uma certa forma, colocou um patamar bastante elevado ao auxílio, e isso aumentou os custos desse programa. R$ 300 é um pouquinho acima do Bolsa Família, mas já seria melhor do ponto de vista fiscal e das contas do governo. E você poderia auxiliar por mais tempo essas pessoas. Eu acho que R$ 300 seria interessante. O problema é que o que nós temos de trunfo, nós temos um dilema aí. O nosso trunfo nesse momento é que o Brasil nunca teve taxas de juros tão baixas. Isso é um trunfo para a retomada. Com a taxa de juros mais baixa, vai ficar mais fácil as empresas investirem e criar empregos de uma forma saudável e sustentável. E se você aumentar gastos agora, isso vai colocar em dúvida a capacidade da dívida pública não crescer de forma incontrolável.
é um dilema complicado. Então, se aumenta o auxílio, a dívida pode disparar e as taxas de juros voltarem a subir e o emprego diminuir. Então, o que deveria ser feito é reduzir outros gastos do governo. Tem gastos que eu diria imorais, como salários acima do teto constitucional, que deveria ser cortado quase que imediatamente, fazer que isso não é nem um pouco justo do ponto de vista social. Você tem muita gente passando fome e tem gente recebendo acima do teto constitucional, que é o quanto recebe ministro do STF. Mas só que politicamente isso está travado. Então, esse é o nó que nós estamos vivendo hoje. A gente teve, então, aí... Só uma coisa, com relação aos alimentos que você falou, isso realmente também impacta no custo de vida dos mais vulneráveis, dos mais pobres, mas, de uma certa forma, como o dólar subiu, nós todos ficamos mais pobres. Então, essa inflação que está acontecendo não é uma inflação que vai se repetir ao longo do tempo, é uma questão de preços relativos. O que os produtos são comercializados, importados ou exportados, aumentaram o preço, porque o preço é determinado em dólar, e ficamos mais pobres. Então, na verdade, é um certo ajuste de preços, não uma inflação que se espera que vai se perpetuar para frente. Agora a gente sabe, né, o ano passado a gente teve aí esse auxílio emergencial. Agora, para a gente imaginar aí, caso a pandemia se estenda, se não tivesse tido o auxílio emergencial do ano passado, quais os impactos que a gente teria na economia? Se a pandemia se persistir, os casos de internação continuarem pressionando o sistema de saúde, o governo não vai ter outra saída a não ser estender o auxílio emergencial, que está querendo, na verdade, adiar ao máximo uma eventual decisão desse tipo. Mas eu acho que a pressão, qual é o grande risco? Você ter saques, instabilidade social, isso é o pior dos cenários, tá? Então, o governo brasileiro, a gente foi muito bem sucedido nesse sentido. Nós não tivemos nenhum problema desse tipo no ano passado. E nós não podemos deixar isso acontecer. Então, tem que ficar monitorando muito de perto isso e também pressionar o governo para fazer cortes onde deve ser cortado os gastos para poder financiar eventual auxílio emergencial. Professor, a questão do emprego é muito importante para a economia, né? Afinal de contas, quem tem ali o dinheiro consegue, então, comprar, né? Então, movimenta a economia também no comércio, na indústria, e esse ciclo tende, então, a aumentar, porque daí contrata-se mais pessoas também. É uma medida que o governo, principalmente federal, deve adotar, então, para 2021, tentar fomentar essa questão dos empregos. O senhor até já falou que a gente passa por um momento de taxas de juros mais baixas, que podem, então, ajudar as empresas a aumentar, então, a sua produtividade. Mas como que consegue mexer em tudo isso para que os empregos, né, possam aumentar também? Hoje o grande entrave é a pandemia. Então, o primeiro momento é fazer todo o esforço para acelerar a vacinação, que, de uma certa forma, dá a impressão que não foi dada a prioridade necessária. Ficamos debatendo alguns assuntos não importantes, e isso aí era para ter toda a nação, todo o governo voltado para isso, acelerar a vacinação, porque com isso a economia volta ao normal, e principalmente o setor de serviços, que absorve mais mão de obra, poderia expandir bastante e oferecer mais empregos para as pessoas. Então, o ponto 1 é vacinação. O segundo ponto é manter taxas de juros baixas, mantendo as contas do governo sob controle. E terceiro, apontando que todo o esforço desse ano, que não é um ano eleitoral, voltado para as reformas econômicas, reformas administrativas e tributárias, principalmente.
com o governo, então, agora, né, sem as condições financeiras aí para manter o auxílio emergencial, qual seria a alternativa, então, para manter a economia estável, né, nesse tempo aí de pandemia? A gente não sabe por mais quanto tempo a pandemia ainda vai se arrastar, então conta um pouquinho para a gente sobre essa questão. Bom, enquanto a pandemia tiver na nossa vida, a gente não sair dela, o governo deveria fazer campanhas mostrando responsabilidade que as pessoas deveriam ter, usar máscara, fazer uma campanha maciça de informação e não desinformação que nós estamos vendo vindo do governo federal. E isso aliados aos governos estaduais, municipais, porque, na verdade, ele está autorizando a irresponsabilidade das pessoas. Ele está passando a mão na cabeça de quem é irresponsável. E isso é inadmissível. Então, esse é o primeiro ponto. Todo mundo responsável usar máscara. Se não tiver máscara, volta para casa. As pessoas têm que, não digo prender quem não usa máscara, mas elas se sentirem constrangidas até pelo olhar dos outros, que ela vai sentir, digamos assim, nua na cidade. Ela tem que voltar e colocar máscara, ou comprar máscara em algum lugar. As pessoas têm que ter atitudes responsáveis, porque se nós tivéssemos, por exemplo, um senso de higiene e respeito aos outros, como, por exemplo, o povo japonês, o Japão praticamente não parou. Eles não tiveram teste em massa, simplesmente foi conscientização. Tá? É um país que vai sofrer relativamente pouco com a pandemia, os países asiáticos em geral vão sofrer pouco por conta disso. Eles têm um senso de respeito aos outros e consciência higiênica do que é bom para a coletividade que nós não temos. E ainda mais nós temos um governo federal que trabalhou contra isso. Isso que é o grande problema diante dessa pandemia que já vem desde o ano passado. A gente poderia ter muito menos casos hoje se as pessoas tivessem mais consciência. Eu comparo muito o esforço que foi feito de conscientização na época da AIDS, que era uma coisa muito mais tabu, muito mais difícil de conscientizar as pessoas, de como usar camisinha, ter que entrar em assuntos que mexem com religião, com isso, aquilo, e usar máscara é uma coisa muito natural, assim, não é natural, mas é muito menos invasiva do ponto de vista das crenças das pessoas. É um desafio relativamente menor, mas com relação a isso nós falhamos totalmente. Professor, ainda não se fala aqui no estado de São Paulo de lockdown, porém, vários países já da Europa fecharam as portas, né? Então já estão ali totalmente paralisadas as atividades, apenas as atividades essenciais. Se o Brasil, com a economia que nós temos, esse cenário econômico que nós temos nesse momento, precisar de um lockdown, o que vai acontecer com a economia? Olha, na verdade, nós já precisamos ter feito esse lockdown, talvez no passado. Eu acho muito difícil politicamente acontecer isso, porque o nosso presidente é contra. Então, você tem lideranças que vão para um lado, vão para o outro, e as pessoas têm qualquer modelo para seguir, não tem um modelo único. A gente tem que fazer isso, e os casos cairiam. Cada um faz o que bem entende e está tudo ok. E não está ok. Então, eu duvido que aqui no Brasil vai se fazer lockdown, a não ser quando a autoridade local tiver uma boa ligação com o caso do prefeito Calil de Belo Horizonte, que foi reeleito com 70% dos votos, colocando o lockdown, a vida das pessoas em primeiro lugar. A população respondeu positivamente a isso, mas você não vê isso como uma regra geral no país. Então, lá em Belo Horizonte, eles voltaram a fazer uma restrição de movimentação da população mais restritivo, e as pessoas aceitam porque reconhecem que isso é importante.
Então, essa falta de liderança e quem vai contra, por exemplo, o Bolsonaro, muitas vezes a base, que acontece aqui em São Paulo, tem muitos bolsonaristas aqui no estado de São Paulo, que minam essa instrução do governador, de autoridades sanitárias aqui do estado. E que nós temos no Ministério da Saúde o cara que não é expert nessa área, tá? Que não é da saúde. Então, fica muito complicado. Agora a gente sabe, né, a prioridade aí do governo federal em 2021 será a geração de emprego e de renda, né? Embora aí haja esse corte aí do auxílio emergencial, cogita-se também relançar, né, o programa Carteira Verde e Amarela, que reduz os custos de contratação de funcionários jovens. O que o senhor acha dessa possibilidade? Eu acho que é uma boa tentativa, um caminho interessante, mas não vai ser determinante. Você reduzindo encargos, na verdade, você vai trocar o emprego informal pelo formal. Essa é uma tentativa. Mas eu duvido, assim, não acredito que vai impactar muito no mercado de trabalho como um todo. Nós agradecemos, então, a participação do senhor, professor, trazer para nós essas informações. Muito obrigada, um ótimo dia e vamos torcer, né, para dias melhores. Com certeza. Muito obrigado. Obrigada. Bom, o Papa Francisco, de 84 anos, recebeu a dose inicial da vacina da Pfizer contra a Covid-19, aplicada nesta quarta-feira, no primeiro dia de vacinação organizada pelo Vaticano. A campanha de imunização no Vaticano se estende nesta semana para toda a população da cidade e estado, a sede da Igreja Católica Romana. Em recente entrevista à imprensa local, o Papa Francisco declarou, abre aspas, eticamente, todos devem ser vacinados. Não é uma opção se a vacina serve ou não serve. É essencial para proteger vidas. Ainda existe no mundo um negacionismo suicida. Fecha aspas. O laboratório indiano Barabiotech informou que assinou acordo com a distribuidora brasileira Precisa Medicamentos para trazer ao país a Covaxin. O imunizante contra a Covid-19 está na fase 3 de estudos na Índia, a última etapa antes do registro por agências reguladoras. Segundo o laboratório, a prioridade será o fornecimento ao setor público no Brasil. De acordo com o documento, a estimativa de quantas doses podem ser entregues ao país e qual o prazo depende de contratos e aprovação do imunizante pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O Ministério da Saúde aponta a Covaxin na lista de imunizantes que podem ser comprados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, para a campanha nacional contra a Covid-19. Ainda não há pedido de registro ou uso emergencial da vacina feito à Anvisa. A Indonésia iniciou a campanha de vacinação contra a Covid-19 usando a vacina Coronavac feita pelo laboratório chinês Sinovac. A iniciativa visa imunizar mais de 181 milhões de pessoas. O imunizante é o mesmo produzido pelo Instituto Butantan, que divulgou a eficácia de mais de 50% em testes realizados no Brasil. A China já aplica a vacina na população. Turquia e Chile também já fecharam acordo com o laboratório Sinovac para a compra da Coronavac. Ao contrário de muitos países, a Indonésia pretende vacinar primeiro a população mais jovem, isso porque não possuem dados suficientes de ensaios clínicos sobre a eficácia da Coronavac nos mais velhos. A gente até escutou um pouquinho mais cedo, né, na coletiva, então, do diretor do Instituto Butantan, falando, né, que para ele há ali uma sensação de tristeza de olhar tantas doses já à disposição ali no Instituto Butantan, mas ainda não disponíveis para a população, né? E nós vemos que os quadros são muito graves das pessoas, né? As pessoas, eu entrevistei uma superintendente de UTI que cuidava de Covid, né? Que ficou toda ali voltada para Covid, na região da Zona Norte de São Paulo. E
ela falava assim que às vezes a pessoa chegava, era internada, ia para a UTI com um quadro. Chegava no dia seguinte, ela já tinha outro quadro. Parecia outro paciente. Então, a evolução da doença é muito rápida e é preciso, então, quanto antes, né, termos acesso. Exatamente. Desde que começou a pandemia do novo coronavírus, os hábitos de higiene mudaram para muita gente. Lavar as mãos, usar álcool em gel viraram rotina nas casas e empresas. Nada mal, mas será que depois do momento crítico da pandemia as pessoas vão manter essas mudanças? O infectologista Carlos Quadros fala sobre a importância dessa atitude. Boa tarde, doutor Carlos. Bem-vindo ao nosso jornal. Boa tarde. Doutor, já fala um pouquinho para a gente, então, dessa mudança de hábitos, né? Nós fomos, nesse momento, forçados, então, a uma mudança, né? Tanto que a gente, até mesmo aqui no jornal, mudamos os nossos hábitos, né? Aqui já tem o álcool em gel, toda hora a gente passando, então, nas mãos, higienizando, sempre estamos com o uso das nossas máscaras, né? Só aqui no estúdio, por conta da apresentação, é que nós não usamos. Mas enquanto estamos na redação, enquanto estamos em outras atividades dentro aqui do Palácio 9 de Julho, aqui na Assembleia Legislativa, usamos também a máscara e fazemos todas as medidas que são necessárias. Nas mesas também temos ali o álcool em gel. Muita coisa mudou dentro de casa também, né, Tayana? Isso, e a gente precisa falar aqui também do nosso distanciamento social. Exatamente. Eu e a Priscila estamos bem distantes e isso tem ocorrido aqui sempre, na própria redação, né? É verdade. Nós nos encontramos hoje, né, depois do recesso ali que nós tivemos, mas não deu nem para dar feliz ano novo, se abraçar, porque não é o momento. Então, nós estamos aqui mantendo todas as medidas, assim como daqui a pouquinho o infectologista vai contar para a gente esses detalhes e falar o que precisa manter, né? Nós ainda estamos nesse momento de pandemia, ainda estamos enfrentando o coronavírus, mas nós vamos ter depois o pós, né? E nós vemos que o Japão deu uma lição para todo mundo, né? Na Copa do Mundo, o Japão já tinha dado uma lição de higiene. Eu não sei se você se lembra que quando acabavam os jogos, os japoneses iam lá e recolhiam todo o lixo do estádio. Sim. Né? E agora, com a pandemia, eles foram, né? Foi o país que menos teve, um dos países com menos número de casos, por conta até das medidas que eles adotam. Bom, a gente já reestabeleceu, então, o nosso contato com o infectologista. Doutor, eu queria que o senhor falasse, então, para a gente dessas medidas. A gente já estava aqui papeando, falando das medidas que tivemos que adotar nesse primeiro momento, mas que devem ficar, né? Devem permanecer. Sem dúvida nenhuma. A gente viu isso na pandemia pelo H1N1, né? A gente trabalha com controle de infecção há vários anos. A gente tinha muita dificuldade de divulgar, por exemplo, o uso de álcool gel. E com o H1N1 isso passou a ser mais conhecido e mais utilizado. E agora, sem dúvida, com a pandemia pelo coronavírus, a gente vai observar, sim, uma mudança de hábito pós-pandemia. Com certeza, a higienização das mãos, a utilização de máscara vai ser mantida por um bom tempo e a gente espera, inclusive, que esse cuidado com doenças respiratórias ele se torne mais frequente, né? E com esses hábitos também, a gente fala muito da Covid-19, mas a gente sabe que outras doenças também são combatidas com esses cuidados, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, quais as doenças aí, se tem algum estudo ou algum número da diminuição de alguma doença a partir aí desses cuidados que a gente teve para não contrair a Covid-19. Posso te dar como exemplo o controle que a gente faz de infecção hospitalar, né? Então, a estimativa é que você consiga reduzir de 30% a 50% esse tipo de infecção com essas medidas de correção. No caso de bactérias que são transmissíveis pelas mãos, por exemplo, a higienização das mãos, o uso do álcool gel, a higienização dos utensílios, né, o que a gente usa em hospital, termômetro, estetoscópio, qualquer objeto que entre em contato com o paciente. E nas doenças de transmissão respiratória, o destaque, obviamente, é para o uso de máscara, uma ventilação adequada, são todas medidas que acabam diminuindo esse risco de contaminação.
Com relação especificamente à COVID, o uso de proteção respiratória diminui drasticamente a chance de contágio. Então, isso realmente é uma coisa que veio para ficar, sim. Doutor, algo até que grande parte da população não sabia, né? É que até a utilização da máscara é para você não contaminar o outro. Já é uma prática, inclusive, nos países orientais, essa utilização de máscara. A pessoa está gripada, está ali resfriada, ela já acaba protegendo o outro. É isso mesmo? A gente tem que mudar um pouquinho a nossa mentalidade aqui no Brasil, de pensar mais no outro? Sim, você tem toda a razão. A gente acabou aprendendo muito com essa prática dos países orientais. Eles já faziam isso há muitos anos, desde das epidemias de gripe. Isso era olhado com certo desdém pelo mundo ocidental, como se fosse uma medida exagerada, até que ficou bem claro que nessa pandemia a transmissão respiratória é a mais importante. Então, você colocou muito bem que é uma medida de proteção aos outros, além de ser uma proteção a si mesmo, e é mais ou menos como uma vacina, né? Quanto mais pessoas se vacinarem, maior a proteção, quanto mais quanto mais as pessoas utilizarem máscara, maior a proteção, menor a chance de contaminação. Então, essa é uma medida que acho que a gente vai aprender muito, estamos aprendendo muito com ela, e é bem provável que se mantenha o uso de máscara, principalmente para pessoas sintomáticas, né? Isso vale tanto para profissionais de saúde como para a população em geral. Agora, doutor, o transtorno obsessivo compulsivo, né, conhecido como TOC, pode se tornar mais comum entre os brasileiros que intensificaram aí a prática de limpeza dos ambientes internos e externos, não é mesmo? Isso, infelizmente, é um efeito colateral dessa situação. A ansiedade aumenta muito, né? A quantidade de notícias que a gente recebe sobre a pandemia e suas consequências é gigantesca. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado também com o exagero, né? Então, há um certo exagero em algumas medidas, por exemplo, a limpeza excessiva dos utensílios, sendo que a via respiratória é a mais importante. Por exemplo, qual seria a importância da lavagem de mãos com relação à COVID? Você precisa higienizar suas mãos antes de entrar em contato com as suas mucosas, né? Com olho, nariz e garganta. Se você tocou um objeto que possivelmente está contaminado, você tem um tempo ainda para lavar suas mãos, desde que você não tenha esse contato com mucosa. Então, não há necessidade de cada toque que você faz, você imediatamente higienizar, depois você toca um outro objeto e imediatamente higienizar. Você deve higienizar nas situações de risco, quando você vai entrar em contato com uma outra pessoa, ou após esse contato, ou antes de tocar as mucosas, como eu comentei. Doutor, uma outra prática também que foi adotada principalmente dentro das casas, né? A higienização dos produtos, né? Que chegam nas casas, ali nas embalagens, ou passar ali álcool em gel, ou água com sabão, deixar ali um pouquinho antes de guardar, ou até colocar na geladeira. Isso ainda vai ser necessário depois que a gente passar, depois da vacina, ainda vai ser necessário. Vão ser necessários cuidados como este e também esses cuidados, eles podem ajudar a nos prevenir de outras doenças, por exemplo, no estômago, intestino? Bom, é um pouco mais complexo, porque essa situação vem lá do começo da pandemia, quando não se sabia exatamente as principais formas de transmissão e dava-se a mesma ênfase para a transmissão por contato, que seria o que você está comentando. Então, se você recebe uma embalagem, por exemplo, será que ela está contaminada? Dava-se a mesma ênfase para a transmissão respiratória. E hoje a gente sabe que a transmissão respiratória, no caso da COVID, ela é muito mais importante do que essa possível transmissão por contato. Então, nessa situação, ela é importante você receber uma embalagem, depois de manipular e desprezar essa embalagem, você lavar suas mãos, mas não há uma necessidade de uma limpeza excessiva dessa embalagem. Não se demonstrou até hoje que isso seria uma forma de transmissão da COVID. Claro que a higienização das mãos é importante para outro assunto que você comentou. Se você tem uma substância, um objeto que tenha contaminação, por exemplo, com bactérias que causam diarreia, a higienização das mãos sempre será importante,
mas não essa neurose que até vocês já citaram do toque, né? Onde você tem que limpar os objetos e a superfície de uma maneira excessiva até, né? Então, a recomendação é você receber uma embalagem, desprezar a parte externa da embalagem e higienizar suas mãos, imediatamente depois de ter manipulado a embalagem. E não é necessário você ficar higienizando a embalagem várias vezes antes de tocá-la. A partir do momento que você tocou, você higieniza suas mãos, e não o contrário. Agora, doutor, com tudo isso que a gente está falando, né, para não existirem exageros, então vamos lá. Quais são as dicas que o senhor dá, as principais medidas, né, efetivas aí para combater, então, o vírus da Covid-19? Vamos falar isso para quem está em casa, porque o senhor falou, né, a gente está falando aqui da questão do toque e da questão do cuidado excessivo. Porque a gente sabe que muita gente tem ido ao mercado, chega em casa, lava todas as embalagens, o que às vezes nem precisaria. Então, queria que o senhor falasse aí quais as medidas efetivas para não existir exagero. A mais efetiva de todas, isso já é comprovado por diversos estudos no mundo inteiro, é tentar diminuir a transmissão respiratória. Então, com isso, essencialmente o uso de máscara. Claro que a gente também sabe que em aglomerações e ambiente fechado esse risco aumenta, mas com proteção adequada você consegue minimizar bastante. Então, a ênfase, voltando ao que a gente já estava discutindo, é na proteção respiratória. Você deve higienizar suas mãos antes de pegar a máscara e após manipular a máscara, sempre higienizar suas mãos para evitar aquele risco de contato com mucosa que eu comentei. Mas você não deve entrar em contato com outras pessoas sem uma proteção respiratória, no caso, o uso de máscara. Também na transmissão respiratória, evitar sempre ambiente fechado e evitar aglomerações. Então, o risco diminui muito quando esses contatos são breves em ambiente aberto. É muito mais fácil esse vírus se transmitir num ambiente fechado com várias pessoas, um restaurante, por exemplo, do que num ambiente aberto, num parque, onde você, mesmo que uma pessoa contaminada passe por alguns segundos próximo de você, a carga de vírus que ele vai passar para você é uma carga muito pequena e o risco de você contaminar é muito baixo. Ele nunca vai ser zero, sempre há um risco, mas se você tiver, por exemplo, com proteção facial, esse risco praticamente zero. Então, um ambiente aberto, um ambiente bem ventilado, o menor número de pessoas é a situação ideal. Ambiente fechado, aglomerações, má circulação de ar, falta de proteção respiratória, no caso máscara, é o grande risco da Covid. Doutor, estamos todos aí numa expectativa, né, em relação à vacina. A vacina, a probabilidade é que ela seja feita em 2 doses, né? Eu queria que o senhor falasse, então, quando realmente a pessoa fica imune, né, fica ali, a vacina faz o efeito no organismo dela, e mesmo depois desse período que ela está imunizada, ela vai ter que manter as mesmas medidas, ela ainda tem que higienizar as mãos, ela ainda tem que usar a máscara, principalmente? Sim, ela vai ter que continuar enquanto a pandemia não terminar, porque agora todo mundo já está ouvindo falar de índice de proteção de determinada vacina, né? Então, uma tal vacina atingiu 50% de proteção, a outra 60%, outra 90%, ou seja, mesmo recebendo a vacina, existe um percentual de pessoas que não vai ficar imune, e leva um tempo também para essa imunidade ser adquirida. Isso varia também de vacina para vacina. Algumas vacinas, após 15 dias, 2 semanas, você já tem um índice de proteção. Outras, você precisa de 30 ou mais dias. E muitas delas, você, pelo menos até hoje, até o que a gente se sabe, é que a boa parte delas foram estudadas em 2 doses. Isso para que você possa manter um índice de proteção por um tempo mais longo. Os estudos são muito recentes, a pandemia não tem 1 ano, tem praticamente 1 ano, então a gente não tem tempo suficiente para saber se após essa imunização com 2 doses, essa imunidade vai se manter por muito tempo. Um exemplo é a vacina da gripe, né? A proteção da vacina da gripe, ela dura 8, 9 meses. Então, tanto que no ano seguinte a gente tem que tomar uma nova vacina, ou porque houve modificação do vírus, ou porque aquela imunidade que a vacina te conferiu no ano já terminou. Tá? Então, ainda vamos precisar de mais tempo para saber se essas vacinas efetivamente protegem e por quanto tempo.
Enquanto esses dados não chegarem, a gente vai ter que continuar usando a proteção que você mencionou, tanto o uso de máscara quanto a higienização das mãos. E, doutora, a gente tem falado aí muito, né, do aumento dos casos agora, principalmente nesse comecinho do ano, após as festas. O senhor que está aí, né, trabalhando dentro de hospitais, eu queria que o senhor falasse o cenário que o senhor vê dentro da sua experiência, dentro do que o senhor está passando. Como que tá esse cenário mesmo? Infelizmente, voltou a um cenário muito semelhante ao dos meses de março, abril, que foi o início ali da pandemia. O que mudou é a forma de abordar o doente, a forma dos hospitais se adaptarem à situação, que melhorou muito, né? O entendimento sobre a doença melhorou muito, tempo que um paciente precisa ficar isolado, tudo isso a gente aprendeu muito nesse ano que passou. Mas a situação, infelizmente, voltou a ser dramática. A maior parte dos hospitais que eu conheço estão já aumentando o número de internados. Muitos hospitais que estavam diminuindo o número de leitos de UTI para Covid voltaram a ter que disponibilizar mais leitos, infelizmente. E isso tem a relação direta com as festas de final de ano, porque ali você tem a situação ideal de transmissão, né? As pessoas se aglomeraram em residências, em ambientes fechados, com pessoas de núcleos familiares diferentes, né? Então, juntando tios, avós, amigos, parentes. Então, isso fez que a circulação voltasse a ocorrer de forma descontrolada. E na grande maioria de surtos que a gente já pôde observar no mundo durante a pandemia, né, dos pequenos surtos locais, sempre há uma relação com a aglomeração. Então, isso ficou claro, por exemplo, no Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, e 2 semanas depois, uma explosão dos casos, e logo na terceira semana, uma explosão de óbitos. E aqui a gente está vivendo exatamente a situação que a gente passou no Natal e Ano Novo. Então, 2, 3 semanas depois, você tem um grande número no aumento de casos e, posteriormente, no número de óbitos também. Tá certo, doutor Carlos Quadro, infectologista. Eu queria agradecer aí a sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp, agradecer os esclarecimentos. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Uma boa tarde para todos. Obrigada, doutor. Ótima tarde. Bom, então ficou alerta, né, do doutor. Não vamos mudar as nossas práticas, né? Aquilo que nós adquirimos, das mudanças, que continuem, né? É uma prevenção para nós e principalmente para quem nós amamos, né? É fácil levar o vírus, seja agora, a gente está falando de Covid, né, o novo coronavírus, mas também tem a gripe, né, H1N1, que também mata, né? A gente acabou falando muito menos esse ano sobre isso, mas também mata, assim como também o Aedes aegypti, né, a dengue, e também toda a mutação que esse vírus acabou trazendo para o organismo e as consequências para toda a população. Então, principalmente nesse momento aí de chuvas, precisa tomar cuidado, né, Tayana? Exatamente. E a gente tem falado muito de coronavírus, como você tem falado, Priscila, mas não sei se você se recorda, o sarampo teve um surto antes do surgimento aí do coronavírus. E é uma doença também que a gente pode evitar cuidando aí, lavando as mãos, higienizando os locais também. Então, é muito importante para a gente reduzir o contágio de outras doenças, todas essas medidas aí, a gente continuar mesmo após a vacinação, né? Exatamente. Poliomielite também, né? Tivemos também uma volta. Então, porque há um movimento também de algumas pessoas anti-vacina, mas as vacinas, elas estão aí também para salvar muitas vidas, né? Proteger, então, de tudo que nos cerca, né? São muitos vírus, muitas bactérias. Às vezes a gente só deixa a imunidade cair um pouquinho, né? A gente já tem ali um resfriado, não fica bem, então a ideia é sempre nós cuidarmos do nosso organismo, nos proteger o máximo possível. Alimentação também, né, Tayana? Tanto qualidade de vida, né? Exatamente. Bom, a gente vai falar também um pouquinho agora que o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, disse que a campanha de vacinação contra a Covid-19 deverá começar ao mesmo tempo em todas as capitais. Olha, não haverá privilégios aos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde fica o Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, instituições aí que irão produzir as vacinas do Plano Nacional de Imunização.
Até o momento, o governo federal não definiu uma data para o início da imunização nacional. A reunião na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para definir a autorização emergencial das vacinas do Butantan e da Fiocruz está prevista para este domingo. No último sábado, a agência informou que aceitou a documentação enviada pela Fiocruz, mas que pediu mais informações para o Instituto sobre a Coronavac. Todos se mobilizando, então, para que esse momento as pessoas tenham acesso, né? Tanto que ontem o ministro da Saúde, durante uma coletiva, até comentava, né, sobre a situação lá do Amazonas, falou até de uma prioridade para aquele estado e depois já se corrigiu, né, dizendo que não vai haver, então, uma prioridade, mas vai ter, então, a distribuição igual para todos, né, para todos os brasileiros. Bom, 66 mil mulheres devem ser diagnosticadas com câncer de mama no Brasil até 2022. Estimativa do INCA, o Instituto do Câncer, no ano passado, mostra que 17 mil brasileiras, mais de 17 mil brasileiras, perderam a luta para a doença. E quem sobrevive e supera o câncer muitas vezes fica com sequelas no corpo. A retirada das mamas, por exemplo. Nós vamos conversar agora com o cirurgião plástico Rogério Mendes. Boa tarde, doutor Rogério. Como fazer, então, para ajudar essas vítimas do câncer a recuperarem a autoestima? Boa tarde. Primeiramente, agradeço a participação no programa. Então, esse é um tema de grande relevância. A reconstrução de mama é uma das áreas de atuação dentro da cirurgia plástica e em que nós podemos fornecer não apenas um resgate de autoestima, como qualidade de vida para essas pacientes, uma vez que os tratamentos oncológicos têm evoluído bastante e garantido uma sobrevida muito maior para essas pacientes submetidas a esses tratamentos oncológicos da mama. Agora explica um pouquinho para a gente, doutor, como que funciona aí a cirurgia de reconstrução? Então, a cirurgia de reconstrução de mama ela tem vários cenários que precisam ser abordados em relação ao momento da reconstrução, se junto com a cirurgia oncológica, se é num cenário mais tardio, o tipo de material que vai ser utilizado, se são próteses, expansores ou tecido do próprio corpo da mulher, e tudo isso tem que estar muito alinhado entre a equipe cirúrgica, seja o mastologista ou cirurgião plástico que está executando a reconstrução e um oncologista que vai dar seguimento ao tratamento, junto com o radioterapeuta, porque com o avanço das técnicas cirúrgicas de reconstrução mamária e de tratamento oncológico, não obstante, essas pacientes precisam passar por quimioterapia e radioterapia, que vão ser grandes definidores no tratamento dessas mulheres e devem ser previstos e abordados também no contexto da reconstrução. Doutor, essa reconstrução ela já é feita logo que é necessário retirar ali o seio ou não? Tem que esperar um tempo, esperar essa primeira cirurgia que já é tão invasiva, ter ali uma recuperação para depois colocar uma prótese. E se a pessoa tiver também a reincidência da doença e precisar dos tratamentos, como a radioterapia, por exemplo, e ela tem uma prótese, isso traria algum problema para a prótese ou não? Teria que tirar? Olha, em relação ao timing, né, da reconstrução, isso são dos motivos uma das coisas mais importantes a ser abordada. A maior parte das pacientes fazem reconstrução tardia, isso não apenas do Brasil, mas é uma estatística mundial. Em que isso pese, é interessante que não atrasa um tratamento oncológico, um encaminhamento para uma quimioterapia, para uma radioterapia. Entretanto, a paciente persiste com aquele estigma da cicatriz da mastectomia com a mama não reconstruída. Já quando nós optamos por um tratamento imediato, ou seja, a paciente acabou de fazer a cirurgia oncológica, a retirada da mama ou do setor, que é uma retirada parcial, isso pode ser feito ali naquele mesmo momento com a paciente ainda anestesiada, de modo que permite com que ela já saia da cirurgia com uma sensação de plenitude maior, com a sua reconstrução já garantida. Isso tem que ser muito bem planejado para
minimizar complicações e danos que possam atrasar um tratamento oncológico complementar. Imagine se a paciente tem um tumor que necessita de radioterapia, em geral, por exemplo, as reconstruções parciais da mama vão para a rádio, então tem que ser muito bem realizado e feito para evitar o tratamento da doença, que é o mais importante nesse primeiro cenário. Em relação à escolha dos implantes, nós utilizamos muito, né, chamado de tecidos aloplásticos, eles são complementares muitas vezes aos tratamentos de reconstrução de mama, e a radioterapia, infelizmente, ainda é um grande vilão. A mama irradiada, ela sempre vai ter uma alteração de arquitetura diferente da mama não irradiada. O implante pode sim sofrer danos decorrentes dessa exposição à radioterapia, seja contratura capsular, dano à pele, daí a importância de um segmento pós-operatório próximo do cirurgião plástico para poder estar intervindo precocemente nessas alterações. E existem tratamentos específicos para caso elas venham a ocorrer. Agora, doutor Rogério, falando ainda da recuperação, né, de uma cirurgia de mama, é uma recuperação rápida? Quais os efeitos colaterais ela tem e por quê? Olha, para relação à cirurgia, à recuperação, não é tão diferente de uma cirurgia de mama estética. Entretanto, alguns cuidados específicos devem ser tomados, principalmente em relação aos cuidados com o tecido da mama que acabou de ser retirado. É um tecido que tende a sofrer um pouco mais efeitos de vascularização. Então, seguir as recomendações do cirurgião com relação ao uso do sutiã, das medicações, e, em geral, a paciente tem um pós-operatório bem tranquilo e suave, sendo bem acompanhada. E para complicações específicas, a gente sabe que, geralmente, algumas vezes a paciente tem abordagem, por exemplo, da axila, para esvaziamento dos gânglios axilares, então tem sequelas tardias de linfedema, ou seja, o inchaço do membro. Também existem tratamentos específicos para isso. O mais importante, ela está sendo seguida no pós-operatório de perto pelo seu médico. O que eu costumo dizer é que é muito importante essa equipe multidisciplinar. Então, a junção entre cirurgião plástico, mastologista, oncologista e radioterapeuta é importante para garantir o melhor tratamento da mulher, intervir precocemente em complicações e estar sempre presente quando ela precisar. Doutora, a reconstrução mamária, ela tem cobertura pelos planos de saúde? Eles são obrigados, então, a cobrir esse tipo de cirurgia? E a mulher que é tratada pelo SUS, ela tem também esse direito? Ótima pergunta. Sim, existem projetos de lei. Primeiro, em relação ao SUS, a mulher é coberta sim. Nós temos centros específicos, falando aqui na cidade de São Paulo, que promove a reconstrução de mama para essas pacientes. E todo o tratamento ele é previsto, não apenas o tratamento oncológico da retirada da mama, como a reconstrução da mama operada e também a simetrização e o uso dos materiais de alto custo, que são os expansores e próteses. No cenário particular também, os convênios estão sujeitos à legislação vigente brasileira, já com 3 projetos de complementares na Câmara que estão sendo cumpridos. Então, os convênios, eles podem até questionar as indicações médicas específicas para cada caso, mas a reconstrução ela é sim garantida e ela é eterna, porque é uma paciente que é muito difícil dar alta. Na verdade, não existe alta de uma paciente de reconstrução de mama. Ela sempre vai estar necessitando ou de um retoque ou de um ajuste diferente, até porque ela segue em vigilância oncológica eterna. Agora, doutora, uma pergunta acho que importante, né, para quem está aí assistindo a gente. A mulher pode amamentar depois de uma reconstrução de mama? Olha, numa mastectomia total, infelizmente não, porque o leite ele é produzido dentro dos ductos mamários, dos lóbulos e é ejetado pela areola e o mamilo. Porém, nas reconstruções parciais, em que a paciente tira quadrantes setores, ela pode sim manter algum grau de amamentação. Quando a mama contralateral não é afetada, a paciente pode manter a amamentação normal na mama que não teve incidência do tumor. Então, em geral, a gente consegue manejar isso bem. Doutor, a mulher, ela é muito vaidosa, né? E mesmo fazendo essa cirurgia só por estética, há uma preocupação muito grande em relação às marcas que ficam, né? Então, as cicatrizes. Esse tipo de cirurgia deixa marcas?
quando se olha então para esse seio, a mulher se olha no espelho, ela enxerga que realmente ela passou por tudo aquilo e ela até pode se lembrar de todo o processo dolorido do tratamento? Olha, em cirurgia plástica, a gente sempre fala, além da estética, né, que é uma troca de uma cicatriz por um contorno, um formato melhor. Na reconstrução não é diferente. Infelizmente, cicatrizes elas sempre vão existir. O nosso trabalho justamente é suavizá-las, é trazer um formato mais harmônico, uma forma condizente com uma anatomia mais natural da mama, de modo que a paciente enxergue aquilo não como algo traumático pelo que ela passou, mas como uma vitória, de estar enxergando-se viva, curada daquele tumor e ainda com uma feminilidade mantida, porque o seio ele realmente é uma marca característica da mulher e é nesse intuito que nós nos esforçamos para poder trazer um aspecto de maior naturalidade possível. Tá certo, doutor Rogério Mendes, médico cirurgião plástico, queria agradecer aí a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Agradeço muito, estou sempre à disposição. Uma boa tarde. Obrigada, boa tarde. Bom, após uma reunião com o Ministério da Saúde nesta quinta-feira, prefeitos disseram que, de acordo com o ministro Eduardo Pazuello, a vacinação contra a Covid-19 começará em todo o país na quarta-feira, dia 20 da semana que vem. As mensagens foram postadas nas redes sociais. O prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro do DEM, disse que, de acordo com o Ministério da Saúde, na próxima segunda-feira chegam as 2 milhões de doses da AstraZeneca para estados. Há também os 6 milhões da Coronavac. Segundo o prefeito da capital catarinense, a Anvisa, liberando domingo, distribuem na terça para iniciar a vacinação já na quarta-feira, então no dia 20. As prefeituras de Campinas, de Cuiabá e de Araucária, no Paraná, também saíram da reunião informando que o governo marcou a data do dia 20. O Ministério da Saúde ainda não confirmou a data. O ministro Eduardo Pazuello recebeu mais de 130 prefeitos. A maioria participou virtualmente do encontro. Que bom. Ótima notícia, né? Até pouco tempo a gente tinha comentado que não havia ali uma data, já combinada pelo Ministério da Saúde e já se falava um pouco, já há alguns dias, sobre essa data, 20 de janeiro. Mas, pelo visto aqui, vazou informação, então, do dia 20 de janeiro, que todo o país receba, então, essas doses de vacina e comece, então, a imunização. E assim também a gente começa a retomada econômica, que é uma preocupação também do país, do mundo, na verdade, né? Não é, a gente sabe que é uma pandemia de saúde, mas também de economia, né, Tayana? Exatamente, como a gente vem falando aí no jornal mesmo, a gente conversou agora há pouco com um professor de economia e ele estava alertando aí sobre alguns impactos, né? E a gente sabe também que não teremos mais o auxílio emergencial, né? A população não terá mais acesso, então, a essa ajuda, o que preocupa muito. Não é mesmo, Priscila? É isso aí. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora aqui do Carnaval no Rio de Janeiro, né? Sempre que se fala no Rio, já se remete ali, já lembra-se das grandes festas ali no Rio de Janeiro. Olha, o Rio de Janeiro vai ganhar um segundo carnaval previsto para julho. E não se trata de uma medida apenas para 2021, em razão da pandemia de Covid-19. Será o Carna Rio, Carnaval Fora de Época, um projeto do deputado estadual Dionísio Lins, do Progressistas, aprovado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e sancionado pelo governador interino Cláudio Castro. A novidade cultural já está publicada no Diário Oficial do Governo do Estado, determinando a inclusão do evento no calendário oficial fluminense. A justificativa do projeto é estimular o turismo no período de férias escolares e acadêmicas. O Carna Rio vai acontecer sempre na segunda quinzena de julho. Sempre consegue-se, né, com muita criatividade, então,
transformar, né, as festas e as atividades que mexem, inclusive, na parte econômica, né, do estado ali. O Rio de Janeiro, o carnaval em si e várias outras atividades movimentam muito todo o setor hoteleiro, restaurantes. Então, uma medida inteligente. A gente vai seguindo aqui com o Jornal da Rede Alesp. A gente tem entrevista agora, Tayana? Temos mesmo. Agora a gente vai conversar aí com o Ricardo Melo Araújo, né? Em tempos de pandemia, tempos de fazer caridade. Isso é o que vai acontecer hoje no CEAGESP Central de Entrepostos aqui na capital paulista. Uma distribuição de 3.000 kits com frutas, verduras e legumes. Olha, quem vai falar com a gente sobre essa ação de solidariedade é o presidente e diretor da CEAGESP, o Coronel Ricardo Melo Araújo. Bem-vindo, Coronel Ricardo. Fala mais sobre essa distribuição de alimentos para a gente. Bom, uma boa tarde, um prazer estar falando com vocês. Nós fazemos aqui semanalmente distribuição de alimentos, mas hoje estamos fazendo uma super doação de alimentos, porque os permissionários, que são os comerciantes que atuam aqui, eles queriam se manifestar também devido a esse aumento do ICMS e aproveitaram essa doação que nós fazemos semanalmente e quiseram fazer uma manifestação de forma inteligente, com uma grande doação, uma super doação de alimentos, mostrando que realmente a população está passando necessidade. Então, às vezes, a pessoa fica no gabinete e não sabe o que está acontecendo. E hoje é um exemplo disso. Pessoas chegaram ontem à noite, nós temos mais de 3.000 pessoas aqui, e fica claro que o povo está passando necessidade, as pessoas estão passando fome, e é uma manifestação dos permissionários inteligente, ou seja, sem tumulto, sem paratrânsito, mas mostrando realmente que esse aumento o governador deveria repensar nisso, os deputados também deveriam, que votaram, repensar nisso, porque o mundo é esse que está aí fora, o mundo é essas pessoas, aí mais de 3.000 pessoas, que não podem ficar em casa, eles têm que correr atrás para conseguir sobreviver. Essa que é a realidade. Eu queria que você falasse até o impacto, então, na questão de todo o produto que é vendido aí na CEAGESP, com, então, o aumento de impostos, qual o impacto para a CEAGESP e também para a população? A grande maioria dos permissionários são pequenos produtores, tá? Pequenos e médios produtores. E esse pessoal vai sofrer muito com isso aí, porque vai impactar diretamente lá na horta. A pessoa que está lá produzindo, os insumos agrícolas vão começar a ser taxados e muita gente vai quebrar, vai perder, né? E isso vai refletir no aumento no hortifruti, na alimentação da população. Então, nós vemos aí como um ato meio inconsequente, parece que estamos em outro mundo, porque o mundo aqui fora não é isso. Essa necessidade aí fica bem clara agora, com tanta gente aqui, está super lotado de pessoas querendo comer. E então, nós temos aí alimentos aí que vão subir valores altíssimos, coisas que vão ficar acima de 25% de aumento. O aumento vai refletir, não é esse 4,13 aí, né? A conta fica muito maior. Então, o reflexo vai ser muito ruim, principalmente nesse momento de pandemia. Penso que foi, no mínimo, imprudente de fazer uma coisa dessa, né? Não só o governador, mas os deputados também que votaram a favor num momento como esse. Agora a pandemia parou tudo, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, como presidente da CEAGESP, qual a perspectiva para 2021 e qual é o maior desafio hoje, né, nessa fase da pandemia para a CEAGESP? A CEAGESP não para, tá? A pandemia veio, mas enquanto muitas empresas pararam, tiveram uma queda aí de 15%, 20%, até mais, a CEAGESP teve uma diminuição aí de 4%, porque o que a CEAGESP faz? Ela faz o alimento chegar à mesa das pessoas. Nós trabalhamos com 1.500 municípios, 22 países. É a maior da América Latina, a terceira maior do mundo. Se isso aqui parar, o Brasil para, a população passa fome, tá? Então, nós temos as limitações, lógico, alguns
funcionários afastados devido ao Covid, mas temos também senhores aí de mais de 80 anos que vêm trabalhar aqui para mostrar que a gente não pode ficar nessa guerra esperando dentro de casa ver a desgraça acontecer. Nós temos que nos movimentar, lógico, tudo com as cautelas necessárias, mas não dá para ficar vendo o país aí se desmanchar e a gente ficar dentro de casa. Eu queria que você falasse também para a gente em relação aos kits que vão ser distribuídos hoje, né? São 3.000 kits compostos, então, por frutas, legumes e verduras. Quem pode ser beneficiado, quem pode retirar o seu kit, teve aí um cadastro antes, né, com uma certa antecedência ou não? Chegou, tem a fila lá, enfrenta a fila e já leva o seu kit. Foram entregadas senhas, 3.000 senhas. Então, a gente vai atender, a expectativa é atender 3.000 pessoas. Os permissionários se movimentaram, nós temos que agradecer aos comerciantes que atuam aqui dentro, porque eles que doaram todo esse alimento, são toneladas, 30 toneladas de alimento vão estar sendo doados. Cada pessoa aí vai pegar uma cesta aí com 10 quilos de alimento. Uma cesta, então, muito boa, tá? Com produtos de qualidade, coisas que muitos aí, frutas até desconhecidas, que não estão acostumadas. Então, a ideia é estar bem servindo essa população, essas pessoas que realmente precisam. Para as pessoas chegarem ontem à noite, passar uma noite numa fila, dormindo sereno, vocês imaginam como realmente está, né? E a gente pode falar que a CEAGESP influencia o Brasil inteiro. Um aumento desse aí do governador João Dória vai refletir no Brasil inteiro. Nós vamos ter uma população aí necessitada, passando fome. Agora, a gente falando, né, além dessa ação, quais são as ações de sustentabilidade que vocês têm aí previstas, né, para a CEAGESP? Como eu falei, semanalmente nós fazemos essa doação em número bem menor, em média 500 kits. Mas eu não faço só aqui no entreposto de São Paulo. Nos 12 CEASAs que nós temos pelo estado, também toda semana existe essa doação de alimentos. A ideia, o nosso presidente Bolsonaro, quando eu assumi aqui, ele pediu para a gente evitar o desperdício de alimento e fazer esses alimentos chegarem a essa população mais necessitada. E é isso que nós temos feito aí. Também iniciamos um projeto aí piloto com a Polícia Militar de super descontos para policiais militares. Em outros países é uma coisa muito comum, as forças de segurança terem super descontos em lojas, em qualquer local, porque eles sabem valorizar quem, na verdade, defende a sociedade. E aqui nós, na CEAGESP, começamos aí como uma pioneira nisso, junto ao Varejão e Pescados, conseguir descontos a partir de 20%. Se iniciou ontem, né, esse programa, já com bastante gente vindo, mostrando realmente que a polícia de São Paulo ela é o segundo pior salário do país, né? São Paulo é o estado mais rico do Brasil, com a polícia mais mal paga, e a gente percebe realmente que o policial nosso está passando fome, e esse desconto veio em boa hora para a família policial militar. Então, essas são algumas das coisas que a gente está fazendo. É um projeto inicial, com possibilidade de depois poder estender para outras categorias de segurança, tá? Então, é um passo de cada vez, acho que é um passo grande, que a CEAGESP, que é através do Varejão e Pescados, são voluntários. Quem dá esses descontos são os comerciantes, nós não temos nada a ver, eu não tenho poder para falar de quanto que eu vou dar de aumento ou diminuir em preços, isso é uma coisa do comerciante. Então, nós apresentamos a ideia, eles gostaram, e um passo por vez. Primeiro, estamos valorizando a categoria policial militar, que realmente está passando dificuldades aqui no estado de São Paulo. Coronel Ricardo Melo Araújo, diretor-presidente da CEAGESP, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos e um bom serviço. Boa tarde, muito obrigada. Ótima semana para o senhor, chegando já no finalzinho de semana. Bom, em meio a uma crise política que ameaça o mandato do premier Giuseppe Conte, o governo da Itália aprovou ontem à noite o novo decreto que proíbe os deslocamentos interregionais até o dia 15 de fevereiro. A medida entra
próximo sábado e vai valer independentemente da faixa de risco epidemiológico da região. Até as festas de fim de ano, era possível fazer viagens interregionais entre as áreas situadas na faixa amarela, que hoje é a primeira na escala do governo. As únicas exceções serão deslocamentos por comprovados, né, os motivos, então, de trabalho, saúde ou urgência. O decreto também mantém o toque de recolher nacional entre as 10 da noite e as 5 da madrugada e limitações às visitas de cidades a outras residências. Além disso, o governo confirmou a prorrogação do estado de emergência, que terminaria em 31 de janeiro até 30 de abril, e criou uma nova faixa de risco, a branca, para regiões com índice inferior a 50 casos semanais para cada 100 mil habitantes por 3 semanas consecutivas. É isso aí. O Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Só lembrando, se você quer dar alguma sugestão sobre algum tema ou assunto, é só ligar no nosso gente, WhatsApp. Né? O número é 11 99232 5950. Vou repetir, 11 99232 5950 e deixe lá a sua mensagem. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.